Convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 14. Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 14. Vamos ler juntos, bem forte, vamos lá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Eu quero meditar com vocês nessa noite sobre o povo mais abençoado do mundo. Somos nós. Se você está com problema de autoestima, se você está achando que Deus não gosta de você, que esses problemas que você tem enfrentado como crente, isso tem destruído o conceito positivo que você deve ter para você, eu quero que você medite nesse texto. São 14 versículos. 14 versículos numa frase só. Se você ler o texto, não tem ponto. Do versículo 3 até o versículo 14, em louvor da sua glória, é que aparece o primeiro ponto. É uma frase com 202 palavras. Uma frase só no grego. E Paulo, é como se ele estivesse aqui explodindo em adoração a Deus, em gratidão a Deus, para dizer para nós que nós somos, em Cristo Jesus, as pessoas mais abençoadas que existem. Diz amém aí. Então você pode chamar o outro de abençoado, porque nós somos abençoados. E ele começa com a doxologia, dizendo, vamos ler o versículo 3 bem forte comigo, o que é que diz? Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Preste atenção,
que nós temos aqui o abençoador, que é Deus. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele é o sujeito que vai realizar o que está sendo descrito aqui. Por isso que ele tem que ser bendito. Por isso que nós devemos bendizê-lo nesta noite. Por isso que nós devemos reconhecer do fundo do nosso coração a grandeza do Deus que nós temos. Ele, veja, que nos tem o quê? Abençoado. Preste atenção. Está no presente contínuo. Não está no passado, não está no futuro. Ele tem nos o quê? Abençoado. Então hoje você já recebeu muitas bênçãos de Deus. O fato de você estar vivo aqui, participando desse culto, isso é uma bênção que Deus está lhe dando. Agora veja a grandeza dessa frase, porque ele diz que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, o quê? Espiritual. O que significa toda sorte de bênção espiritual? Significa todas as bênçãos que Deus tem para me dar. Ele me dá. E Ele me dá justamente porque eu estou em Cristo. Em Cristo. Essa expressão em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. É o resumo da teologia de Paulo. Em Cristo nós somos novas criaturas. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Agora ele diz assim, olha que coisa maravilhosa. De sorte, com toda sorte de bênção espiritual. Então nós temos o abençoador, nós temos a quantidade de bênção, nós somos os abençoados, porque nos tem abençoado, nós, plural, igreja, povo dele, nas regiões celestiais em Cristo. Aqui tem que ser um papo cabeça para você entender isso aqui. O que é que significa que em Cristo nós estamos nas regiões celestiais? Significa que eu e você já estamos convertidos, regenerados, abençoados, e que nós não somos mais cidadãos deste mundo. Nós já vivemos uma esfera espiritual que Paulo chama aqui de regiões o quê? Celestiais. Então, por exemplo, eu sou cidadão brasileiro, você é cidadão brasileiro. Você pode viajar para os Estados Unidos, você pode viajar para a Europa, você pode viajar para qualquer país da terra. Você está naquele lugar, mas a sua cidadania é o quê? Brasileira. Nós estamos no mundo, nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós já estamos na esfera espiritual, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos aqui, mas estamos lá. A igreja de Deus está dividida em dois grupos. Tem a igreja militante, que está aqui na terra, em Cristo. Tem a igreja triunfante, que está no céu. Mas todos nós estamos ligados, porque nós estamos em Cristo Jesus. Veja o que Paulo diz em Efésios. Por favor, Efésios, capítulo 3, 14 e 15. Vamos ler juntos? O que Paulo diz? Ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu. Então a família já está nas regiões celestiais. Ela está dividida em dois grupos. Aqueles que estão aqui na terra e aqueles que estão no céu. Mas Paulo vai agora abrir para a gente que
A bênção fundante, a bênção inicial, é a bênção da eleição, da predestinação. É a partir da eleição que abre-se a porta para todas as bênçãos, inclusive para a redenção, para a salvação. E aqui eu queria dividir em 3 pontos a mensagem, porque as 3 pessoas da Trindade são colocadas aqui. Veja que no versículo 3, de 3 a 6, Deus é apresentado como a fonte de todas as bênçãos, inclusive a bênção da eleição. Dos versos 7 em diante, de 7 a 12, nós temos Jesus Cristo como aquele que executa a nossa salvação. E, em terceiro lugar, versos 13 e 14, o Espírito Santo, que aplica na vida daqueles que foram eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho, a segurança e a garantia da redenção. Então vamos lá. Você que está aqui, você diz, por que esses reformados calvinistas gostam tanto da doutrina da eleição? Primeiro que está na Bíblia, né? Não foi Calvino que inventou a doutrina da eleição. Está na Bíblia. Segundo, a doutrina da eleição é a causa da nossa redenção. Terceiro, se não existisse a doutrina da eleição, todo o trabalho missionário seria um fracasso. Porque a gente ia pregar, e nenhum defunto espiritual iria ressuscitar se não houvesse a doutrina da eleição. Veja, versículo 3, é Deus que nos abençoa. E eu queria que você lesse comigo, por favor, o versículo 4. O que diz aí? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele. Então vamos por partes. Primeiro, Deus é o Pai e é o autor da eleição. Há 5 coisas interessantes aqui sobre a eleição. Primeiro, essa palavra eleição. Assim como nos escolheu. Essa palavra escolher significa que Deus nos escolheu tendo em vista o seu interesse pessoal, o seu interesse próprio. Não sou eu que escolho Deus, foi Deus que me escolheu. Ele nos escolheu para si. Nós somos dele. Ele nos escolheu para sermos dele. Se você está em Cristo hoje, se eu estou em Cristo, é porque Deus nos escolheu com esse propósito. Mas ele nos escolheu quando? O que diz o texto? Antes o quê? Da fundação do mundo. Antes de criar o universo, antes de criar todas as coisas, Deus nos escolheu. E a Bíblia fala que ele registra o nome dos escolhidos no chamado livro da vida. Ele nos escolheu para a salvação. Ele nos escolheu soberanamente para sermos exclusivamente dele. Ele nos escolheu, e aí o objeto somos nós, o seu povo. E aqui eu queria que você entendesse, não somos nós que decidimos ou que escolhemos ser de Deus.
pertencer a Deus. A Bíblia diz que aos que predestinou, a estes também o quê? Chamou. Ele nos escolheu e Ele providenciou a nossa redenção, o nosso chamado, a nossa conversão. Charles Spurgeon diz uma coisa muito interessante, quando ele trata dessa matéria. Ele diz: Deus me escolheu antes de eu nascer, porque depois de nascido, eu jamais o escolheria. Deus me escolheu por razões que eu desconheço, porque eu não vejo em mim nenhuma razão para que Ele tivesse o que me escolhido. Essa escolha tem um propósito. Essa eleição tem um propósito. Qual é o propósito? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, aí vem um propósito. Qual é o propósito? Para, lê comigo, gente, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Preste atenção, nós não fomos escolhidos porque nós somos santos. Nós fomos escolhidos apesar de todos os nossos pecados, defeitos. E o propósito dele está aí, esse tríplice propósito. Observe que Deus não nos escolheu porque éramos, ou porque seríamos, mas Ele nos escolheu para sermos. Então, é a doutrina da eleição que produz a salvação, a santificação, a glorificação do escolhido. A eleição é a doutrina fundante. Ela é a mãe de todos os desdobramentos espirituais que acontecem na minha vida e na sua vida, a doutrina da eleição. Qual é o segredo da eleição? Quinto ponto. Porque diz assim: como nos escolheu nele, para sermos santos, irrepreensíveis, o quê? Perante Ele. Ele não diz aqui quantos foram eleitos. Não sabemos quem são os eleitos e quantos são os eleitos. Somente Deus sabe. E cada nome está escrito no livro da vida. E você se lembra lá em Apocalipse capítulo 5, que na terra não encontrou ninguém digno de abrir o livro, desatar os selos. Somente aquele, o cordeiro que foi morto. E diz lá que ele é digno de abrir, porque com o seu sangue ele comprou pessoas de todas as tribos, línguas e nações. É um povo universal, é um povo que está presente em todas as épocas, os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, os redimidos de Deus. Se eu pudesse ter uma cópia do livro da vida, eu não gastaria tempo pregando para gente que não é eleito. Ia dar uma confusão danada, não ia? Por isso que Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Então, nós pregamos para todos. Todos têm que ouvir. Mas quem faz a conversão é o Espírito Santo. E o Espírito Santo converte os eleitos que foram redimidos por Cristo. Mas veja no versículo 5, que ele diz: não somente nos escolheu nele, mas, veja, ele vai usar um sinônimo no grego. Nos predestinou, sempre no plural, no passado, para ele. A palavra predestinar significa destinar antes. E Deus nos escolheu para si e nos predestinou para fazermos parte da sua família, para sermos os seus filhos. E a motivação
da predestinação é o amor. Por isso que a eleição não pode ser chamada de uma doutrina do diabo. Por isso você não pode dizer que Deus é injusto ao escolher. Porque a doutrina da eleição é a expressão incomensurável, indescritível do amor de Deus. Versos 6 e 8, eu queria que você observasse, diz que ele nos fez isso para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu. E repete no versículo 7, segundo a riqueza da sua graça. Fomos escolhidos pela graça. Somos salvos pela graça. Mas Deus, no versículo 11, veja lá. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua, o quê? Vontade. Ou seja, fazer parte da igreja hoje, fazer parte da família de Deus, é um plano concebido, elaborado, segundo a vontade de Deus, segundo a soberania de Deus. Antes de Deus criar todas as coisas, houve uma reunião entre as 3 pessoas da Trindade. Vou tentar ilustrar, né? E o pai diz, olha, nós vamos construir um povo na história. E eu vou fazer a lista dos nomes dessas pessoas que irão participar dessa família, desse povo. Agora, meu filho Jesus Cristo, filho unigênito, você vai ter que se tornar homem, se encarnar e pagar o preço da redenção desses escolhidos, porque todos eles vão cair em Adão. E o Espírito Santo diz, e a minha parte qual é? Aí Deus diz assim, olha, você vai aplicar a obra da redenção. Eu escolho, Jesus o Filho redime, morre no lugar. Terceiro, o Espírito Santo converte. Vai fazer a obra de convencimento de pecado, de conversão. Por isso que o Espírito Santo, quando apresentado no Novo Testamento, ele tem os seus ministérios específicos lá, bem definidos. E um deles é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas se Deus é o autor da eleição, o Filho executa a salvação desses eleitos. Versículo 5 diz, versículo 5, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então a primeira bênção que eu tenho aqui é a bênção da adoção. A eleição tem como objetivo construir um povo, uma família. E nos tornamos filhos de Deus no ato da nossa conversão. Se você observar lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, por favor, dá uma olhadinha rápida lá. Evangelho de João, desculpe, versículo 12 diz assim, mas a todos, 1:12, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos. Não se fizeram, foram feitos, filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então quem fez a regeneração, o novo nascimento, foi o Espírito Santo. E Ele nos regenera para fazermos parte, o quê? Da família de Deus. Você quer bênção maior do que essa? Você é filho de
de Deus, você faz parte da família real. Não é aquela lá de Londres, não. Segunda bênção, em Jesus nós temos adoção, versículo 7, Efésios 1, 7, no qual temos também o que? A redenção pelo seu sangue. A palavra redenção aqui, do grego, apolitrose, significa resgate de um prisioneiro de guerra ou de um escravo. E esse resgate, ele é feito mediante o pagamento de um preço. Significa que Jesus Cristo, ele redimiu os seus escolhidos. O bom pastor, ele diz, eu sou o bom pastor. E eu dou a minha vida pelas minhas, o quê? Ovelhas. Significa que ele pagou na cruz o preço da nossa redenção. E como nós lemos em Pedro, nós não fomos comprados por dinheiro, por coisas materiais, mas pelo precioso sangue de Jesus. A preciosa vida de Jesus foi derramada em nosso lugar. Terceiro, versículo 7. Jesus nos deu a adoção, Jesus nos deu a redenção, mas no versículo 7, o que é que diz? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A terceira bênção que nós temos em Cristo, a remissão dos nossos pecados. A redenção, se não houvesse a remissão de pecados, ela seria incompleta. A ideia aqui, meus amados irmãos, é que o pecado foi perdoado, removido e enviado para longe. Em Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados e esquecidos definitivamente por Deus. Os meus pecados do passado, os meus pecados do presente e os pecados que eu vou cometer até morrer, todos eles já foram remissos, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso que você não vai perder sua salvação. Nenhum crente pelo qual Cristo deu a sua vida perde a sua redenção, perde a sua salvação. Você diz, pastor, e esse pessoal que desvia? Se desviou e for crente, volta. Se não for, vai para o inferno. Nós nos conhecemos pelo exterior. Deus conhece o coração. E Ele sabe. Eu sou o bom pastor. E eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele diz, e as minhas ovelhas me conhecem. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não seguem a voz do estranho. Porque elas são minhas ovelhas. Convém a mim, Jesus, conduzi-las. Sou eu que conduzo o rebanho. O rebanho é meu. Cristo amou a sua igreja, o seu rebanho, e a si mesmo se entregou por ela. Mas os versos 9 e 10, a grande bênção que vai acontecer no futuro, porque os planos de Deus começam antes da fundação do mundo, então começam antes do tempo, mas se você for os versos 9 e 10, diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Jesus é o ponto de convergência histórica. Quando Jesus voltar, haverá uma unificação entre o mundo espiritual e o mundo visível. A natureza será restaurada, a natureza que geme, nós que gememos. Quando Cristo for glorificado na sua segunda vinda, tudo isso será restaurado, unificado. Ele é o ponto convergente da história, porque tudo foi criado por Ele, para Ele. E tudo vai convergir para a glória dEle. Mas em último lugar, se Deus nos escolheu, se Jesus,
executou a nossa redenção. Veja no versículo 13 e 14, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Como é que a pessoa se converte? Ouvindo a palavra da verdade. Por que que nós temos que pregar? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E essa palavra da verdade é o evangelho da vossa o quê? Salvação. Porque nós fomos predestinados para a salvação. E diz assim: tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Preste atenção, quando você se converteu, o Espírito Santo selou a sua salvação. A fé é um presente de Deus que nasce no nosso coração, fé salvadora, pelo ouvir da palavra. No ato da conversão pela fé em Cristo, o cristão é selado pelo Espírito Santo. E o selo aqui significa garantia de autenticidade, significa marcar você como uma propriedade exclusiva de Deus. Significa autenticidade, propriedade, inviolabilidade. Amém? Significa que você está selado. Significa que você é propriedade de Jesus, definitivamente. Mas também, no versículo 14, diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que significa isso? Significa que nós não estamos somente selados, mas penhorados. Nós já fomos comprados, nós já somos dele, mas porque nós temos que cumprir o rito da história, o plano de Deus para a nossa vida. A garantia que nós temos que ele vai concretizar a glorificação, o propósito. Qual é o tríplice propósito? Qual é? Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. Isso vai acontecer um dia. Nós iremos para o céu. Nós seremos semelhantes a ele, e a Bíblia diz que nós o veremos como ele é. A presença do Espírito Santo no crente é a garantia, o penhor da redenção. Esse resgate dá-se em 3 momentos. No passado, fomos remidos em Jesus Cristo. No presente, estamos sendo transformados de glória em glória, à semelhança de Cristo. No futuro, seremos semelhantes a Jesus e o veremos como ele é na sua segunda vinda. O Warren Wiersbe, comentando este trecho, fala das grandes riquezas espirituais que temos em Cristo Jesus. Deus Pai nos escolheu, nos adotou e nos aceitou. Deus Filho nos remiu, nos perdoou, nos revelou a vontade de Deus e nos fez herança. Deus, o Espírito Santo, nos selou e nos penhorou. Nossas riquezas, portanto, vêm de Deus, são concedidas pela graça de Deus e para a sua glória. E essas riquezas são apenas o começo da glória. Amém? Então, meu irmão, você é uma pessoa abençoada ou não? Então para de reclamar. Para de mimimi. Nós, em Cristo, somos abençoados por Deus com toda sorte de bênção, o quê? Espiritual. Significa que você é um abençoado.
Se você é um abençoado, você é um bem-aventurado. Você é uma pessoa feliz. E eu queria que você fosse comigo lá para o Antigo Testamento. E eu quero ler. Vamos ficar de pé? Deuteronômio 33, quando Moisés está abençoando as tribos. Isso é lindo, porque Moisés morre abençoado. Por quê? Porque Deus deu uma ordem para Abraão e para os filhos de Abraão: sê tu uma bênção. Somos abençoados para sermos o quê? Abençoadores. Então não ora para mim com essa cara feia, querendo que olho gordo comigo não pega. Veja, 33, 12. Vamos ler a bênção de Benjamim. Qual é a bênção de Benjamim? De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Amém. Agora, 33, 29. Aqui é para falar forte. Toma posse da bênção. O que diz? Deuteronômio 33, 29, o que diz? Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Amém. Louvado seja Deus. Que você saia daqui hoje feliz, porque você é o cara mais abençoado. Aí você pode cantar: eu tenho a marca da promessa, eu sou o ouro de Ofir, sou raridade. Pode cantar o que você quiser, porque você tem fundamentação bíblica. Somos o povo mais abençoado da terra. E essa bênção a gente não pode perder e não vai perder. É para sempre. Vamos cantar o hino. Esse hino do amor de Deus. É lindo esse hino. E conta justamente essa história da redenção.